ficar 309, pastor. Ó, quero te passar, ó, esse valor já deu um desconto total até 309. Então fez 279. É isso aí, né, pastor? É só as duas bandejas, tá? Os pães também, né? Se eu queria, né? Duas bandejas de pães, duas bandejas de carne, estojo. Ah, tá aqui, os 3 pães, né? Tá assim. Você não tá falando, não, tu vai sair aqui, né? Não precisa fazer, não. Só fala pra falar um pouco mais baixo ali, olha aqui. Nós colocamos em pés, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Hoje nós estamos na lição de número 9, dia 31 de maio de 2020. O tema da lição de hoje é um chamado à adoração e um alerta. Um chamado à adoração e um alerta. O textuário da lição de hoje está em Salmo 95, verso 6, que diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. A verdade aplicada da lição diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, irmão Jacques, Mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. irmã Marcele, Entender o que é adoração verdadeira. irmã Juliane. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Amém. Nos textos de referência estão o Salmo 95, que é o Salmo que será estudado hoje, verso 1, 2, 3, depois o 8, depois o 8, 9 e 10. Vamos ler? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Amém? Nós vamos fazer uma oração neste momento. Pedir a Deus que continue conosco, nos dando a orientação do teu Espírito, para que possamos nessa manhã aprender um pouco mais da sua santa e bendita palavra. Feche seus olhos e oremos. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos em tua presença nessa manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós queremos pedir a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a tua vontade através da tua santa e bendita palavra.
que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nosso coração, que possamos absorver os ensinamentos da Tua Palavra e aplicá-los em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar? Deus abençoe nossos irmãos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Irmã Marisa, Paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos estão chegando também, para nessa manhã nós meditarmos na Palavra de Deus. Estamos estudando o livro dos Salmos nesse trimestre, já estamos aqui na lição 9, né? E hoje vamos estudar o Salmo 95. O tema da lição, como eu já disse, é um chamado à adoração e um alerta. Vamos lá. A introdução da lição diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Eu vou pedir aqui aos irmãos que me ajudem na leitura dos tópicos nessa manhã. Pedir aqui a uma ordem que leia o tópico 1, depois a irmã Marcele lê o tópico 2 e depois a irmã Rebeca lê o tópico 3. Vamos lá? Tópico 1. Um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Pode continuar. Vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério, chamado o povo para cantar ao Senhor. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. 1. Louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. 2. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores, quais são os propósitos enunciados nas suas letras. Ressaltam a soberania e a graça de Deus, fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem, anunciam o sacrifício vicário de Cristo. Olha só, então o Salmo 95, ele se inicia fazendo um chamamento, fazendo um convite, né? O salmista aqui expressa um convite a todos que o ouvem para que se juntem e cantem ao Senhor. Diz assim o Salmo 95, verso 1: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, a rocha da nossa salvação. Então olha só que interessante. Depois ele diz assim no verso 2: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então é interessante nós meditarmos que o salmista, ele traz um alerta, ele chama as pessoas, ele chama os povos a juntos se voltarem para Deus, se lembrarem de Deus. Vinde e cantemos ao Senhor, expressando a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa alegria em tê-lo como nosso Senhor. Preste atenção nisso, ó. Esse convite ressalta dois importantes pontos. Primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. Quando nós recebemos esse convite para louvar ao Senhor, não quer dizer que nós podemos louvar de qualquer forma, de qualquer maneira. O salmista nos alerta que o nosso louvor, a nossa expressão de louvor a Deus, deve ser feita com alegria. Não deve ser feita de forma obrigatória, de forma impositória, de forma obrigada mesmo. Não, o louvor tem que ser voluntário. Tem que ser feito, tem que ser prestado com um coração alegre, com um coração leve. Porque tem pessoas que servem a Deus, que adoram a Deus, mas você percebe que ela não está adorando de forma voluntária. Ela não está servindo de forma voluntária. Ela se sente, às vezes, na obrigação pelo cargo que ocupa. Ela se sente, às vezes, na obrigação porque o pai é um oficial da igreja, é um pastor, é um obreiro, porque a mãe tem os trabalhos da igreja. Então, às vezes, a pessoa se sente na obrigação, porque o esposo é o pastor, porque a esposa é líder de oração, é líder de um departamento.
a pessoa se sente na obrigação de louvar a Deus. Mas esse louvor não agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus, o cântico que agrada a Deus, a adoração que agrada a Deus, é a adoração que parte de um coração voluntário. Precisa ser voluntário. Precisa ser com alegria. Pastor, mas como é que a gente faz para louvar a Deus quando a gente está triste? Como que a gente faz para cantar com alegria quando a gente está passando por uma dificuldade? A verdade é que se nós tirarmos o nosso foco do problema e colocar em Deus, nós não louvaremos com tristeza, nós conseguiremos o louvar com alegria. Porque em Deus é a fonte da vida. Em Deus está a fonte da nossa alegria. Então tudo de ruim que acontece na nossa vida, todos os problemas, dificuldades, aflições, quando você tira o foco delas e coloca o seu foco em Jesus, em Deus, no Senhor, você consegue se livrar do problema, se livrar dos pensamentos ruins que vêm afetar a sua vida. Então nós precisamos, quando vamos louvar ao Senhor, tentar nos livrar, deixar tudo aqui do mundo, tudo aqui da terra, e louvá-lo com sinceridade, com fidelidade e com alegria. Esse é o louvor que Deus recebe. O crente é um negócio meio de doido, irmão. Só crente entende isso. Você pode estar passando por problema, por dificuldade, mas quando você chega na igreja, você começa a cantar, você começa a louvar, você começa a orar, parece que a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a aflição vai embora, você esquece o problema e você consegue se alegrar em Deus. Isso é se alegrar em Deus. É uma alegria não baseada nas circunstâncias da vida. Porque às vezes a gente se baseia, às vezes a gente baseia a nossa alegria nas circunstâncias da vida, não é? Quando está tudo bem, a gente está alegre, está feliz, e quando está tudo ruim, a gente fica triste. Mas a alegria do crente, a alegria do verdadeiro servo de Deus, não pode se basear em circunstâncias da vida. A nossa alegria não depende se nós estamos empregados ou não. A nossa alegria não depende se nós estamos com saúde ou não. A nossa alegria não depende se nós estamos, tudo está bem na nossa vida ou não. A nossa alegria não, porque a nossa alegria não flui das circunstâncias, ela flui de Deus. E Deus é imutável, Deus é infalível, Deus não tem sombra de variação nele. Ou seja, a nossa alegria no Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? Alegre-se sempre na sua atividade na igreja, alegre-se sempre no seu cargo ministerial, alegre-se sempre na sua família bem-sucedida, alegre-se sempre no seu bom emprego. Não, é alegrar-se sempre no Senhor. E Paulo reforça, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Então, o crente precisa entender isso, nós precisamos entender isso. A nossa alegria não está baseada nas circunstâncias da vida, porque muitas das vezes nós passaremos por aflições, por circunstâncias difíceis, mas se a nossa alegria estiver fundada, direcionada em Deus, as circunstâncias não vão afetar a nossa vida. Então a primeira coisa que o Salmo revela, louvar com alegria. Olha só, a alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Olha que interessante. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Então a primeira coisa é louvar com alegria. Segunda coisa, o louvor não pode ser dirigido ao homem, ao ser humano. Nós vivemos em um tempo onde, muitas das vezes, infelizmente, o louvor e o culto até não está mais sendo direcionado a Deus, que é o dono do culto, que é o merecedor do culto. O louvor está sendo direcionado ao homem. Homens se colocam em posição de receber a adoração que é para o Senhor. Existem igrejas, irmãos, onde o nome de Deus já não é mais falado. O nome de Jesus não é mais falado. Algum tempo atrás eu vi um vídeo, que pelo que parecia ser verdade, o vídeo, onde um certo pastor, um pregador, não sei muito bem, mas ele diz assim, eu não vou nem usar o nome de Deus para expulsar o demônio, eu vou expulsar no meu nome mesmo. Ou seja, eles estão substituindo o poder do nome de Jesus por eles próprios. E Paulo disse aos Efésios, quando ele estava prestes a ir viajando para Roma, a sua última viagem para Roma, ele disse assim, cuidai de vós mesmos, fala para os pastores, para os presbíteros da igreja, cuidai de vós mesmos e do rebanho, a qual Deus vos instituiu pastores e bispos, porque serão dias em que surgirão homens maus, presunçosos, amantes de si mesmos, desobedientes à
pais e mães, e procurarão atrair os discípulos após si. Eles não vão querer levar os discípulos a seguir a Cristo, não. Eles querem levar os discípulos a seguir a eles mesmos. Eles querem ser o centro do Evangelho. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós, enquanto crentes em Jesus, enquanto servos de Deus, precisamos tomar muito cuidado. O louvor, a adoração tem que ser direcionada somente a Deus, somente a Ele. Somente a Ele. Deus é o alvo da nossa adoração, é o alvo do nosso louvor, é o centro da nossa vida. Se Deus não for o centro da nossa vida, nós não estamos vivendo um cristianismo verdadeiro. Tem um hino do cantor PG que diz assim: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz na minha janela, que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder sejam o alimento e a luz, e esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Olha, isso é um louvor que direciona a centralidade de Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Se o Senhor não for tudo para mim, não adianta. Não adianta ter a luz do dia, um sol como hoje que está tão lindo, brilhando na minha janela, se o Senhor não for o centro da minha vida. Então eu quero que o Senhor seja a luz na minha janela. Que o Senhor seja os meus pensamentos, cada um dos meus pensamentos. Quando nós conseguimos direcionar e centralizar a nossa adoração, a nossa vida de louvor a Deus, nós conseguimos ser mais felizes e mais alegres. Nós conseguimos viver a vida de forma mais leve e mais tranquila. Olha só, continua dizendo aqui, a grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Então vai aqui uma dica. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui, irmã Marlene, Paz do Senhor, irmão Clóvis, a paz do Senhor. Vai uma dica para nós hoje, né? Onde nós temos muitos hinos, muitos louvores que não são mais direcionados a Deus, né? São direcionados ao ego, né? Ao homem. Não, você vai vencer, você é poderoso, você pode, você tem poder para conquistar isso e tudo mais. O louvor não é mais direcionado a Deus. Então, a primeira dica para você perceber, identificar um louvor que não é direcionado a Deus. Primeiro, para quem são os louvores? Quando você pegar um hino, você dá uma olhada na letra do hino. Perceba se a mensagem do hino direciona para Deus ou direciona para o homem. Tem hinos, irmãos, hinos que são cantados na nossa igreja, que não falam de Deus. Já percebeu isso? São hinos que não falam mais de Deus. Falam Deus na terceira pessoa, na segunda pessoa, mas Deus não é o centro do hino. O centro do hino é o homem. Que Deus vai me honrar, que Deus vai me exaltar. E tudo é o homem, tudo é você, é eu, é tudo assim. Então a primeira coisa, para quem é o louvor? Para quem está sendo direcionada a mensagem do hino? Segunda coisa, quais são os propósitos enunciados na letra? Do que fala o hino? Qual é a mensagem do hino? Por isso que eu amo, irmãos, eu amo os hinos da harpa. Todos os hinos da harpa trazem uma mensagem. Todos. Como muitos dos nossos hinos antigos também. A grande maioria dos hinos antigos, mais antigos, traziam mensagens. O hino era uma pregação. O hino impactava a vida. Hoje em dia, irmãos, a maioria dos hinos, o que fazem? Elas mexem com o nosso emocional. A gente até se sente bem quando a gente canta, porque mexe com o nosso emocional. Né? A gente sente aquela paz, aquela tranquilidade, mas não traz mensagem bíblica, mensagem doutrinária, mensagem com conteúdo. Então, tomando muito cuidado. Quais são os propósitos enunciados no hino? O propósito fala de exaltação a Deus, de louvor a Deus, reconhecer os feitos do Senhor. O louvor fala que você vai vencer, você vai ser exaltado, que os inimigos vão ter que ver, que você vai dar a volta por cima, que você vai dar a volta por baixo, que não sei o que. Qual é o propósito do louvor? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Aqui eu tenho sempre me policiado, né? E tenho tentado direcionar os irmãos a escolher os louvores que falem exatamente, façam menção exatamente à centralidade de Deus. A centralidade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Parece uma coisa tão simples, né, irmãos? Pastor, mas é uma coisa tão... o louvor é tão bonito. É bonito, mas aos poucos vai tirando a centralidade de Deus do Evangelho. Daqui a pouco não precisa mais de Deus no Evangelho. Não precisa, porque a gente já tirou do hino mesmo.
Já tirou das pregações mesmo? O centro já é o homem mesmo? É o homem que faz, é o homem que acontece, é o homem que é o astro do culto, é o homem que é o centro da administração. Para que precisa de Deus mais? Então nós não podemos abrir mão, irmãos. Não podemos abrir mão. Os louvores precisam ter Deus como centro. Louvor, para ser recebido por Deus, precisa louvá-lo, precisa exaltá-lo, e não louvar o homem, e não exaltar o homem. A terceira dica, olha só, eles ressaltam a soberania e a graça de Deus. Então analisa a letra. Do que fala o hino? O hino exalta a soberania e a graça de Deus? Dá uma analisada. Aquele hino que você gosta de ouvir, que você tem ouvido em casa, tem ouvido no trabalho, no carro, ele exalta a soberania de Deus ou não? Fala dos feitos de Deus ou não? Qual é a mensagem dele? Então essas são as 3 dicas fundamentais. Tem mais uma dica aqui, ó. Eles fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem. O hino que você ouve edifica a sua alma. Os hinos que você tem ouvido, você sente quando você ouve a letra, que ela entra, às vezes até confronta você, porque o hino bom é o hino que te confronta. Na verdade, tem um escritor que diz assim que o evangelho verdadeiro é o evangelho que confronta. Se você não está sendo confrontado pelo evangelho, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele confronta a nossa vida. Se você olhar todo dia, se você ler a Bíblia todo dia, você vai perceber que tem coisas que você precisa melhorar. Tem coisas que nós precisamos mudar. Todo dia a gente tem coisa para mudar, para melhorar. Então o evangelho verdadeiro é o evangelho que confronta. Então a letra verdadeira, a letra que louva a Deus, é uma letra que confronta a nossa vida, o nosso caráter. Tem isso que você vai falar, meu Deus, preciso me converter. Preciso citar Jesus de novo. Porque os hinos nos chocam, nos confrontam. Esses são os hinos verdadeiros, louvores verdadeiros. Então olha só, os louvores que nós temos ouvido fortalecem o nosso relacionamento entre Deus e o homem. Em último lugar, eles anunciam o sacrifício vicário de Cristo. Como é bom, como é bonito a gente ouvir hinos que falam do sacrifício de Jesus, que lembram a gente do sacrifício de Cristo, porque a cruz é o centro do evangelho, a cruz é o centro da mensagem, Cristo na cruz é o centro da mensagem. Então os louvores que nos lembram disso nos fazem refletir sobre quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos e aonde nós chegaremos confiando em Jesus. Então procure ouvir hinos assim, primeiro, olha só, que tem um Deus, como centro do louvor. Segundo, que tem um propósito de exaltar a Cristo. Terceiro, que fale da soberania e da graça de Deus. Quarto, que fortaleça o seu relacionamento com Deus. E quinto, que anuncie o sacrifício vicário de Cristo. Então, se você observar, todos esses elementos aqui, por exemplo, os hinos da harpa, você encontra todos esses elementos, hinos que falam da mensagem de Cristo, da mensagem da cruz, falam do relacionamento do homem com Deus. Então, são louvores assim que realmente edificam a nossa alma, nos fortalece diante de Deus. Vamos lá? Tópico 2. Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que Ele é grande, Rei, acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. O apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou: fugir da idolatria. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Olha só, Deus está acima de todos os deuses. Nós vemos que no mundo existem milhares, milhões de deuses, Existem países onde, no único país, existem milhares de deuses, Nações que servem a milhares de deuses, onde tudo é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, a terra é um Deus, as árvores são Deus, enfim, existem milhares de deuses, mas só existe um Deus que está acima de
todos os deuses. É por isso que a palavra deuses é escrita com letra minúscula, porque nenhum Deus se compara ao verdadeiro e único Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então Deus é o centro, Deus está acima de tudo, Ele está acima de todos os deuses, Ele é o Deus dos deuses. Olha só, o versículo 3, no versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais devem adorar o Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que Ele é Deus, Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Olha o que diz o verso 3, porque o Senhor é Deus grande e rei grande acima de todos os deuses. Então o salmista relembra a nação de Israel, consequentemente a todos nós, que naquela época em Israel, quando Israel foi para Canaã, quando Israel conquistou a terra de Canaã, existiam as nações que moravam ali, povos que já residiam ali. E muitos desses povos não foram expulsos. E essa não era a vontade de Deus. Deus disse que todos deveriam ser expulsos, exterminados da terra, para que a nação vivesse em paz. Porém, a nação não teve fé suficiente, força suficiente para expulsar todo mundo. O resultado foi o quê? Que muita cultura do povo cananeu ficou na terra e acabou se misturando com o povo de Israel. Então, constantemente, o povo se distanciava de Deus e se atrelava à idolatria, se atrelava à adoração a outros deuses. E isso incomodava Deus, incomoda Deus. Se tem uma coisa que incomoda Deus, é quando o ser humano divide a adoração. É quando o ser humano não coloca como centro da adoração. Quando o ser humano reparte a adoração, reparte a atenção. Deus não suporta isso. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Ele quer o ser humano só para Ele. Ele quer o ser humano somente servindo a Ele, somente adorando a Ele. Se tem algo que chateia Deus, que deixa Deus irado, é quando o homem se afasta de Deus para adorar outros deuses. É como se o ser humano dissesse assim, eu não acho que foi o Senhor que criou a humanidade. Eu não acho que o Senhor tem condições de cuidar da humanidade. Eu acho que a gente precisa buscar outros deuses, outras fontes. Afinal de contas, o Senhor não é suficiente. Então essa é a mensagem que o ser humano passa quando ele abandona o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Criador e sustentador de todas as coisas, para adorar outros deuses. E preste atenção, a idolatria, ela não é somente destinada a imagens. O escritor diz aqui, engana-se quem pensa que a idolatria se relaciona somente a imagens, a adoração a imagens. Longe disso. A idolatria é tudo que tira Deus do centro da nossa vida. Tudo. Um carro pode ser a idolatria de alguém. A esposa pode ser a idolatria de alguém. Pode ser um ídolo para alguém. Um filho pode ser um ídolo para alguém. Irmãos, nada pode tirar a primazia da adoração a Deus no nosso coração. Qualquer coisa que tire Deus do centro, Deus da primazia, é ídolo para nós. Então, muito cuidado com isso. Não é só adoração a imagem e escultura, que Deus reprova, como já no Antigo Testamento está muito bem claro, né? E aqui o apóstolo São João também diz aqui, na primeira carta, capítulo 5, verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João reforça esse pensamento, esse princípio divino contra a idolatria. Então, muito cuidado. Nós, enquanto crentes em Cristo, precisamos nos guardar da idolatria. Como é que está o seu coração? A pergunta fica para nós hoje. Como está o nosso coração? Alguma coisa tem tomado lugar, tem tomado a primazia do nosso coração? Às vezes o nosso emprego, irmãos, toma lugar do nosso coração. Às vezes nós amamos tanto o que fazemos, que acabamos por amar mais o que fazemos do que amar a Cristo. Isso pode acontecer até dentro da igreja, sabia? Tem pessoas que trabalham na igreja, servem a Deus na igreja, fazem um trabalho excelente na igreja, porém, ele já não ama mais a Deus. Ele ama mais o trabalho que ele faz para Deus do que o próprio Deus. Isso não está correto. Não está correto. O nosso amor, a nossa devoção precisa estar em primeiro lugar a Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas.
sobre todas, não é sobre todas mesmo, sobre todas as coisas. Então, a gente não pode amar mais o nosso filho do que a Deus, não pode amar mais a esposa do que a Deus, não pode amar mais o trabalho do que a Deus, não pode amar mais nada que Deus. Tem uma história de um amigo do meu pai, que muitos anos atrás, meu pai era pastor numa cidade, e esse irmão comprou um carro. E ele ficou muito feliz, irmão, com o carro que ele comprou, e ele chegou, era um carro muito bonito, e ele chegou para o meu pai e disse: pastor, olha que bênção, comprei um carro bonito, carro que eu queria, e ficou todo feliz, pediu para o meu pai orar por ele e tal, e agradecer a Deus. Só que, irmão, a partir daquele momento, o carro dele parece que virou o centro da vida dele. Tudo era o carro. Tudo que fazia era para guardar o carro, para proteger o carro. A vida dele começou a girar em função do carro. E eu vi meu pai por algumas vezes alertar esse irmão: irmão, cuidado. Quando você ama muito uma coisa, se você extrapolar nesse amor a essa coisa, Deus arranca de você. Deus tira de você. Cuidado. Deus é o centro da nossa vida. A Deus vai ser direcionado a nossa devoção. E não a objeto, a bem material, nada disso. Resultado: esse irmão não mudou a sua atitude. Continuou, parece que venerava o bem que ele havia conquistado. E um certo dia eu estava junto com ele dentro do carro, viajando para uma cidade, eu junto com esse irmão, e em uma ultrapassagem, eu fiz um cálculo meio equivocado na hora da ultrapassagem, não conseguiu ultrapassar um caminhão, que estava muito lento, uma subida na estrada, uma pista, e ele foi ultrapassar o caminhão, e calculou errado a distância, veio outro carro na contramão, ele teve que voltar para trás do caminhão, o caminhão estava muito devagar, quase parando, bem devagarzinho, ele bateu atrás do caminhão, arrebentou com o carro. Na hora que aconteceu o acidente, eu lembrei das palavras do meu pai. Na hora. Por quê? Porque muitas das vezes o ser humano coloca objetos, coisas, bens materiais acima da devoção a Deus. Então, irmão, nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada. O que toma o lugar de Deus no seu coração é ídolo. Pronto, a regra é essa. A regra é simples. Aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é seu ídolo. Se o celular tirar a centralidade de Deus do seu coração, o celular é seu ídolo. Tem muita gente que está sendo levada por redes sociais, né? Tudo para ele é redes sociais, a vida dele é redes sociais, é Instagram, é Facebook, tantas coisas. A vida dele é isso, a devoção dele é isso. Ele não consegue um dia sequer sem entrar na rede social, sem colocar conteúdo na rede social. Por quê? Porque a vida dele é aquilo lá. Então cuidado. Nada, repito, nada pode tirar a centralidade de Deus na nossa vida, a primazia de Deus na nossa vida. Tudo que tirar é ídolo, e tudo que tirar o ser de Deus é reprovado por Deus. Presta atenção nisso, ó. Charles Spurgeon, ele escreve: sem dúvida, as nações vizinhas imaginavam que o Senhor seria meramente uma divindade local, o Deus de uma pequena nação, e por isso uma das divindades inferiores. O salmista rejeita completamente essa ideia. Os idólatras toleravam muitos deuses e muitos senhores, dedicando a cada um deles uma certa dose de respeito. Então, como que os povos pagãos faziam? Eles tinham muito medo, né? Porque um deus, por exemplo, o deus Sol, o deus Lua, era responsável pela produtividade da plantação, né? Pela produtividade da terra. Então ele falava assim, ó, vamos adorar o deus Sol, para que o Sol venha sobre a terra e as plantas cresçam e a gente tenha mantimento. Mas se nós vamos adorar o Deus da chuva, tem que adorar o Deus da chuva também, porque se só vier o Sol e não vier a chuva, as plantas vão morrer. Então vamos adorar o Deus da chuva também, para ele não ficar bravo com nós. E aí adorava o Deus da chuva também. Mas vamos adorar também o Deus da terra, porque é a terra que produz. Então criavam um Deus para adorar aquele Deus da terra. Então tudo que eles iam fazer, eles tinham medo e achavam que cada coisa tinha um Deus específico para adorar. E adoravam um monte de Deus, quando na verdade tudo foi criado por um só Deus, o único Deus verdadeiro, Senhor sobre todas as coisas. E esse verdadeiro Deus, na verdade, eles não adoravam. Quando Paulo chega em Atenas, no livro de Atos está descrito essa passagem, quando Paulo chega em Atenas, ele fica abismado, espantado com a quantidade de altares que eram feitos a muitos deuses que os atenienses, os gregos, na verdade, tinham. Os gregos tinham Deus para tudo quanto é coisa.
é Deus para doença, é Deus para saúde, é Deus para plantação, é Deus para fertilidade, é Deus para tudo. E tinha um altar lá, que eles falavam assim, ó, vamos fazer um altar e colocar altar ao Deus desconhecido. Por quê? Porque eles tinham medo de esquecer de algum Deus. Vai que nós esquece de algum Deus aí, esse Deus vai se ira com nós, vem para cima de nós depois e mata todo mundo. Então vamos colocar um altar aqui. Se por acaso a gente esqueceu de algum Deus, esse altar aqui é para esse Deus. E aí, então, quando Paulo chega em Atenas, ele dá uma olhada, né, e vê idolatria, Paulo se entristece. Paulo fica completamente consternado e triste de ver a idolatria dos atenienses. E o que Paulo faz? Paulo recebe uma estratégia de Deus, que ele fala assim, ó, tá vendo aquele altar ali, ó? Então, aí o pessoal fala assim, tô vendo, é o altar de Deus conhecido. Então, pois é esse Deus que eu sirvo, o Deus que vocês não conhecem. Esse Deus aqui, ó, o Deus desconhecido, é o Deus que está acima de todos esses deuses. Os atenienses ficou doido. Na hora que Paulo falou, os atenienses falaram assim, você olha louco a cabeça, como que pode? Um Deus que manda em todos os deuses? Um Deus que está acima de todos os deuses? Não existe esse Deus que pode. É exatamente esse Deus que eu estou pregando. E esse Deus é tão incrível, esse Deus é tão maravilhoso, que ele se fez homem. Nossa, na hora que Paulo falou isso, irmão, os homens queriam morrer. Por quê? Todo homem, presta atenção nisso, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas o único rei que era Deus se fez homem. Olha que interessante isso. Todo homem quer ter poder, ele quer ser rei, quer mandar. Todo rei, quando chega na posição de rei, ele quer ser Deus, ele quer ter mais poder do que ele tem. Mas o único rei dos reis, Senhor dos senhores, e o único Deus verdadeiro, se fez homem. Quando Paulo pregou esse evangelho, os caras falaram, esse homem é louco na cabeça, só pode ser louco. Como que um Deus pode se fazer homem? Deixar sua glória, o seu poder, se fazer homem, isso não existe. E é esse evangelho que Paulo pregou. E muita gente se converteu em Atenas, pela pregação do evangelho de Paulo. Por isso Paulo falou assim, ó, porque o evangelho da salvação é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é a salvação, é a redenção, é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Então esse é o evangelho, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele está acima de todos os deuses. Nada se compara a ele. Às vezes parece, irmãos, que muitas das vezes que tem pessoas que acham que Deus está par a par com o diabo, né? Parece que Deus tem algo que Deus está perdendo a guerra, parece que o diabo está vencendo. Irmão, o diabo não chega nem no pé, mas nem na unha, se é que Deus tem unha, na unha do dedão do pé de Deus, de poder. O diabo não é nada perto do poder de Deus. Não existe uma briga paia, não. Deus é muito mais poderoso. É que no momento, Deus deu, aliás, o homem perdeu a autoridade sobre a terra, e o diabo domina. A Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno, ou seja, Deus permitiu que o mundo fosse dominado por ele. Lógico, Deus coloca um certo limite. Deus ainda coloca um certo limite. Mas o mundo está sob o regimento de Deus. O Deus desse século, Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Mas o poder de Deus é muito superior, irmãos. É muito superior. É Deus fazer isso aqui, ó, e acabou o diabo. Acabou tudo. Deus é soberano. É por isso que ele é Deus sobre todos os deuses. Nenhum de Deus se equipara a ele. Nenhum de Deus se chega próximo a ele. Nenhum. Não existe. Por isso que é bom servir e adorar esse Deus que é poderoso. Vamos lá? 1 e 3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Só um minutinho, Abner. Só dar uma passinho aqui. A irmã Terezinha, a irmã Monique, Deus abençoe. Irmã Cristiane, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, os irmãos também têm liberdade, em nome de Jesus. Vamos seguir? 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que as suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é dono da terra. Tudo está sob sua mão. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a ele a tarefa de cuidar, zelar e dela tirar o seu sustento. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo o dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Quando Deus aparece a Jó,
e faz a Jó algumas perguntas, Deus diz a Jó: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, quando eu lancei os alicerces da terra. Onde você estava, Jó? Quando eu criei o céu, quando eu criei os estrelares, quando eu criei os luminares, quando eu coloquei os limites do mar. Já percebeu, irmão? Olha que coisa interessante. Lá no meio do mar se levantam ondas de 30, 40 metros de altura. Ondas enormes no meio do mar. Mas quando chega na terra, na praia, Deus, é como se Deus dissesse assim: ó, o mar, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, que daqui você não vai passar. O mar obedece à voz de Deus. Deus colocou limites. Ele estabeleceu isso. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que tem as profundezas da terra na palma das suas mãos. Olha, Ele criou os céus e a terra. A terra surgiu pelo poder da sua palavra. Se você não crer nisso, se você não acreditar nisso, irmão, qual é o evangelho que você tem crido? Qual é o evangelho que você tem acreditado, vivido? Esse é o evangelho verdadeiro. É o que a Bíblia nos ensina. Ele criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. O livro de Hebreus diz assim que todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Os mundos foram criados por Ele, pela palavra do seu poder. Então, Deus é soberano. Ele é o Criador. Ele tem controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Eu ouvi esses dias atrás uma pessoa falar um absurdo na internet que Deus não está no controle da situação no mundo, porque nós estamos vivendo uma pandemia, que as coisas fugiram do controle. Isso é a coisa mais absurda que alguém que conhece a Bíblia pode dizer. Deus não perde nada do controle, irmãos. Nada foge do controle de Deus, nada. Esse momento que nós estamos vivendo é justamente a permissão de Deus. Deus tem propósitos mesmo nesse momento. Mesmo nesse momento. Eu tenho dito à igreja, em muitas das administrações, Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Esse momento serve para nós aprendermos alguma coisa. Existem pessoas que já mudaram sua forma de pensar, forma de agir, muito já refletiram sobre o que estavam fazendo e sobre o que precisam fazer através desse momento. Outras estão desapercebidas, não estão nem aí, nem ligando para o que está acontecendo. Mas Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Eu ouvi alguém dizer, um pastor dizer, a igreja nunca mais será a mesma depois dessa pandemia. E eu creio que isso é verdade. A igreja nunca mais será a mesma. Nunca mais será. A gente vai ter que se adaptar a uma nova forma de servir a Deus, um novo jeito de ser fiel a Deus. Por quê? Porque as coisas não serão mais iguais. Não serão mais iguais. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle. Deus está no controle. Todas as coisas estão na palma das suas mãos. A Bíblia diz que Ele pega as águas dos oceanos, na palma das suas mãos. Dá para você imaginar a grandeza de Deus? Dá para você calcular? Não dá. A Bíblia diz que a terra é o apoio dos seus pés. Deus não precisa sentar, nem sei se Deus senta, mas se ele se assentasse, Ele poderia colocar a terra, o globo da terra, como apoio para os seus pés. Sabe aquele puff que você coloca em casa, quando você senta no sofá e coloca o pé em cima do puff? A terra é o puff de Deus. Já reparou em imaginar isso? O tamanho de Deus é incomparável, é inimaginável. A nossa mente não consegue calcular. Então nós precisamos entender que esse Deus merece, esse Deus, ele quer que o ser humano se volte a Ele entendendo o tamanho que Ele é e o que Ele pode fazer. Amém? Vamos lá? 2. Entendendo o que é adoração. Entendendo o que é adoração. O salmista faz o segundo convite. Ó, vinde e adoremos e postemos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos. A. Adorar. B. Ajoelhar. C. Prostrar. Olha só, o segundo convite do salmista: vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 3 pontos desse convite. Primeiro, adorar. É magnificar, é exaltar, é reconhecer a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Segundo, ajoelhar. O ato de ajoelhar é um ato de humildade,
é um ato de reconhecimento. Por que a gente tem o costume de orar de joelho? É só oração de joelho que Deus responde? Não, Deus responde qualquer oração, de pé, deitado, qualquer jeito Deus responde a oração. Mas o ato de você ajoelhar-se é a forma humana onde o homem se coloca numa posição de inferioridade. Já percebeu que a pessoa ajoelhada fica indefesa? Uma pessoa ajoelhada pode ser grande o que for, você consegue derrubar ela, porque ela está ajoelhada, fica indefesa. O ato de ajoelhar-se é colocar-se numa posição inferior, de inferioridade. Então o ser humano precisa entender, nós precisamos entender, que o ato de se ajoelhar, nós estamos reconhecendo que nós não somos nada, que nós precisamos de Deus. Por isso nós temos o costume de ajoelhar-se para adorar, de ajoelhar-se para orar. Outras culturas, outras religiões também fazem isso. Vocês já viram? Os judeus mesmo, quando eles vão adorar, eles vão fazer as suas orações, eles se ajoelham e eles se inclinam, né? Eles ficam fazendo esse movimento de inclinar-se, né? Ajoelhar mesmo quando eles estão. Os muçulmanos também fazem isso, né? Eles se ajoelham, ficam ajoelhados, eles se inclinam com o rosto em terra, né? E isso aqui é a terceira parte, é prostrar. Além de ajoelhar, prostrar-se é estar totalmente desarmado. Prostrar-se a grosso modo, é você colocar a boca no pó, é colocar o rosto no chão, é humilhar-se até o mais baixo nível que você pode alcançar. Por isso, quando a gente está em grande aflição, a gente tem esse costume, né, de ajoelhar-se e colocar o rosto no chão. Quando a angústia é tão grande, a gente não tem mais para onde correr. Se tiver um buraco, a gente entra no buraco, mas quando não tem buraco, você põe a cara no chão. Por quê? É o ato de se prostrar. Obviamente, irmãos, isso não pode ser só um ato físico, não pode ser só a posição, não, isso tem que ser com o coração também. Não adianta você se ajoelhar, mas o coração está longe de Deus. Eu estou ajoelhado na igreja, todas fazem, nem sempre a pessoa que está ajoelhada está sendo ouvida por Deus, ou está falando com Deus. Tem gente que ajoelha na igreja no grupo de oração e fica conversando, fica no celular. Você acha que Deus está recebendo oração? Deus está tendo comunhão? Não está, porque ela não está em comunhão com Deus, ela não está com o pensamento ligado em Deus. Então, precisa ajoelhar? Precisa se prostrar? Precisa. Mas primeiro, antes de prostrar o corpo, tem que prostrar o coração. Deus disse assim, no Antigo Testamento: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Por quê? Toda vez que o povo de Israel queria mostrar para Deus que estava arrependido, sabe o que fazia? Pegava a veste e rasgava. Senhor, estava arrependido. Rasgava as vestes. Olha só, estamos humilhados. Mas o coração estava nem para Deus. Aí Deus falou: para de estragar a roupa. Você fica estragando roupa, fica sem roupa no guarda-roupa. Para de estragar a roupa. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Em vez de você ficar estragando roupa, gastando dinheiro com roupa depois, rasga o coração. É muito mais fácil. Ou seja, o ajoelhar-se, o prostrar-se para os outros verem, para os outros, olha só como ora, olha que coisa linda, como ora, que santo que é, olha que coisa maravilhosa. Não adianta nada para Deus. Agora, aquele que se ajoelha em sinceridade, aquele que se prostra em verdade diante de Deus, esse é alcançado pela misericórdia de Deus. Vamos lá, Marcelo? Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar algum cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade a Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos duas. 1. A adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornava-se uma nação, a família de Abraão, Isaque e Jacó adorava a Deus. Nesta forma de adoração era realizado sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções eram remenorados os grandes feitos de Deus. A adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus. Entre elas, a Páscoa, a festa do tabernáculo,
e Pentecostes. Então tem gente que confunde, irmãos, às vezes as pessoas confundem a adoração com o culto, né? Com o estar no culto. Nem sempre quem está no culto está adorando. E nem todo culto é uma adoração a Deus. Por quê? A adoração precisa ter esses elementos, ó. Olha só, a adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania e observando os seus preceitos. Então a verdadeira adoração, irmãos, não é só vir ao culto, não é só levantar as mãos aqui e cantar na igreja. Não é só isso. Isso também faz parte da adoração verdadeira, mas não é só isso. Precisa ter reverência. A reverência na igreja é necessária, né? Hoje em dia nós vemos que as pessoas perderam um pouco do temor na igreja, né? Antigamente existiam, há anos atrás, existia mais temor. As pessoas temiam entrar na igreja, né? Elas sentiam que a igreja era um lugar sagrado. Hoje em dia, irmãos, as pessoas perderam. Tem crente na igreja, nem dobra porque ele vai para lá. Ele já chega, já senta, já vai abraçando os irmãos, já vai comentando, tudo bem, tudo certo. Eles esquecem que aqui é um lugar de adoração, que é um lugar consagrado, separado para adorar a Deus. No entanto, a reverência não deve ser somente na igreja. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito. Então não adianta ter reverência aqui na igreja e não ter reverência em casa, no trabalho. Não adianta. Então a reverência precisa fazer parte da nossa vida. O que é reverência? O que é reverenciar? É demonstrar honra. Opa, eu sou servo de Deus, então eu não posso me comportar assim. Opa, eu sou crente, então eu não posso me comportar assim. É honra, é prestar honra a Deus. Então com os nossos atos, com as nossas palavras, então consiste em reverência. Humilhar-se diante do eu sou. Humilhar-se. Quer adorar a Deus? Seja uma pessoa humilde. Coloque os outros acima de você. Não queira ser melhor que os outros. A Bíblia diz assim que nós precisamos considerar os nossos irmãos maiores do que nós. Então olha só, humilhar-se, reconhecendo a sua soberania, o poder de Deus e observando os seus preceitos. Então a verdadeira adoração tem critérios, tem requisitos. Não é apenas cantar, não é apenas louvar, não é apenas vir à igreja. Isso não é só isso que é adoração. O pastor Alexandre Medrano sempre dizia uma frase, não lembro de quem é, mas ele dizia assim que Deus é adorado, Deus é glorificado quando alguém se lembra dele por causa de nós. Então isso é adoração. Quando você faz alguém se lembrar de Deus por causa da sua atitude. Fala, puxa vida, olha que pessoa diferente, olha que atitude legal. Isso lembra algo de Deus, alguma coisa do caráter de Deus. O amor, a compaixão, o perdão, isso lembra Deus. Então Deus é glorificado, é adorado quando alguém se lembra dele por causa de nós. Olha que coisa interessante. Então, veja bem, dois pontos destacados. A adoração doméstica, a mais antiga da forma de adoração. Israel fazia muito isso, né? Antes de ser uma nação, antes de ter o templo, onde era o lugar de adoração, Israel adorava em casa, né? O início da igreja primitiva foi assim, né? Não tinha muitas igrejas, não tinha muitos lugares para se adorar. Assim, na sinagoga não podia, porque na sinagoga era lugar de judaísmo. Então não podia se pegar o evangelho de Cristo ressuscitado. Então as pessoas se reuniam nas casas, né? As famílias se reuniam, aí vinha outra família e foram formando as comunidades e as igrejas, né, locais. Então a adoração em casa, olha só, não adianta só adorar a Deus na igreja, a adoração precisa começar em casa, né, com a família. Tem pessoas que em casa quebram o pau com a mulher quebra o pau com o marido, a mãe quebra o pau com os filhos quebra o pau com o pai, e na igreja quer adorar. Na igreja quer ser o crentão, o santão, né? Então, na verdade, a adoração precisa partir primeiro da nossa casa, do nosso lar. Eu vi um pastor dizer uma vez assim, não adianta você querer erguer um altar na igreja se você não erguer o primeiro altar dentro da sua casa. O primeiro altar é erguer dentro de casa, depois você ergue um altar na igreja. Então, lá em casa tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter sacrifício, né? Às vezes as atitudes que você tem na igreja tem que ter em casa também. Um tratamento com os filhos, com a esposa com o esposo, pai com a mãe com o pai. Então, tudo isso precisa ter. Essa é a verdadeira adoração. Olha só, segundo a adoração pública, que é a adoração em comunidade, refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas a Páscoa, a festa do tabernáculo e Pentecostes. Então, em Israel, a primeira adoração era em casa, era em família. Depois, eram as festas públicas, eram as reuniões públicas onde eles festejavam, relembravam os feitos do Senhor e adoravam e louvavam o nome do Senhor. Então essa é uma regra que nós podemos aplicar em nossa vida também. Vamos lá, 2.2, a forma da adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma de como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão
quanto ao lugar onde se devia adorar, tanto judeus quanto samaritanos estavam preocupados com aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde se acontecia. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo em substância não tem qualquer valor para Deus. É mero cumprimento de rituais. Quando afirma que adoram ao Senhor, mas as suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. A adoração apenas se cumpre aspectos rituais, mas não espelha atributos a Deus. É uma falsa adoração. Olha só, então, qual é a forma correta da adoração? Jesus falou isso para a mulher samaritana, né? Meu Pai procura verdadeiros adoradores. Se Jesus falou que o Pai procura verdadeiros, é porque existem falsos. Né? Se existem verdadeiros, é porque existem falsos. Então, muitas pessoas adoram a Deus, mas são adoradores falsos, né? Que aparentemente parecem que adoram, mas na verdade suas condutas, o seu modo de viver, o seu modo de agir, não condiz com a adoração que ele disse prestar a Deus. Então são adoradores falsos. Então Jesus diz assim, meu Pai procura verdadeiros adoradores. Que adoram como? Que adoram em espírito e em verdade. Então essa é a forma correta da adoração. Adorar em espírito e em verdade. Olha só, Champlin diz, adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, e sim adorar com uma verdade, adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Jesus expressa, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos e mortos e toda a imundícia. Então olha só que palavra forte Jesus direcionou aos fariseus. Por fora pareciam muito bonitos, muito santos, muito refinados, mas por dentro Jesus comparou eles a sepulcros caiados. Só tinha osso, só tinha podridão, só tinha morte. Então na verdade, irmãos, a nossa vida deve refletir a nossa adoração a Deus. Quando nós somos fiéis, sinceros a Deus, não perfeitos, irmãos, que perfeitos nós não somos. Né? Nenhum de nós somos perfeitos. Nós estamos lutando para alcançar a perfeição através da força do Espírito Santo em nossa vida. Mas ninguém é perfeito, ninguém consegue atingir a perfeição. Nós precisamos buscar a perfeição em Cristo. Então, nós precisamos ter uma vida que condiza com a adoração. É como eu disse, irmão, não adianta vir cantar na igreja, não adianta pregar na igreja bonito, falar bonito, sendo que na verdade, na vida real, na vida cotidiana, a pessoa não vive o que prega, não vive o que canta. Né? Muito se fala assim sobre viver o que prega, mas também precisamos viver o que cantamos. Não é só viver o que pregamos, viver o que cantamos. Quando formos cantar, meditar se a letra que estamos cantando, estamos vivendo ela, porque nós estamos sendo hipócritas. Estamos cantando, falando, verbalizando o que nós não vivemos. Então canta assim, quero ser como criança, mas nunca quer ser humilde, nunca quer perdoar ninguém. Nunca quer dar o braço a torcer. Criança dá o braço a torcer, irmão, toda hora. Criança, ela fala que não vai. Eu vejo lá meus filhos lá. Não vou. Daqui a pouco muda de ideia e vai. Por quê? Criança muda de ideia rapidinho. É flexível. Criança é flexível. Aí você quero ser como criança, mas basta pisar no nosso pé, a gente já quer brigar, já quer bater, já quer ficar irado. Isso não é ser como criança. Então cuidado com o que você canta. Cuidado com o que você prega. Precisamos viver o que cantamos e o que pregamos também. Essa é a verdadeira forma de adoração. Não é uma adoração fingida, mas é uma adoração sincera. Uma adoração verdadeira que parte do fundo do coração. Vamos lá? 3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. A. Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e consciente de que dependemos do Espírito Santo. Para reconhecermos os propósitos de Deus
Deus, entender e examinar as nossas condutas se estão de acordo com a vontade de Deus. Santificar-se. O processo da santificação envolve o contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo e revestimento de atitudes que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Olha só, então quais são as atitudes de uma verdadeira adoração? Olha só que interessante. Ter uma vida de oração. Então ter uma vida de oração é uma atitude de uma verdadeira adoração, né? Eu li uma vez um escritor que disse assim, ó, eu nunca orei mais de 10 minutos por dia. Quando eu vi a frase eu fiquei chocado. Nossa, 10 minutos por dia é pouco, né? Mas ele disse assim, complementa a frase dizendo assim, ó, mas eu nunca fiquei mais do que 10 minutos sem orar. Olha que interessante. Eu nunca orei mais que 10 minutos por dia, Samuel, ele disse. Mas ele disse assim, ó, mas eu nunca fiquei mais do que 10 minutos sem orar. Ou seja, uma vida de oração. Você está andando, você está orando em pensamento. Você está trabalhando, está orando em pensamento. Está dirigindo, está orando em pensamento. Né? Não quer dizer que você não deve ter, não precisa ter um tempo de oração. Você pode se prostrar, se ajoelhar, reconhecer a soberania de Deus. Isso é essencial para a vida do crente. Meu pai costuma dizer que a oração é o oxigênio do crente. O crente que não ora, ele está fadado ao fracasso, fadado à morte espiritual. Nós precisamos orar. Então a primeira coisa é uma vida de oração. A segunda coisa é meditar na palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é meditar na palavra. Meditar não é só ler, meditar é você procurar entender, é você pensar sobre a palavra. Isso é meditar. Então um conselho que eu sempre dou às pessoas quando fala assim, sobre ler a Bíblia, não adianta você pegar 1, 2 capítulos e ler tudo correndo e não entender nada. Pegue um versículo, pegue 2, 3 versículos, leia de manhã e passe o dia meditando nele. Leia de manhã e passe o dia pensando nele. Um versículo, 2, ou às vezes um capítulo, se você consegue guardar na memória, um capítulo, e fique meditando nele durante o dia. Isso é alimentar a sua alma. Isso é saudável para a sua alma. Então, meditar na palavra de Deus. O terceiro é santificar-se. Santificar não é apenas deixar de fazer o que é ruim. Santificar-se também é fazer o que é bom. Então, santificar não é só deixar de pecar. Santificar é praticar a bondade, praticar a palavra, é viver em separação do mundo. Então, santificar-se é algo que é uma atitude de verdadeira adoração a Deus. Então, esses 3 passos que nós precisamos levar em consideração sobre essa atitude de uma verdadeira adoração. Vamos lá para o último, o 3, é preciso estar atento à palavra de Deus. Bem rapidinho, que o nosso horário já foi, para nós encerrarmos. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Pode escrever. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atendem à sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência, ao tratar com Pedro. Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu a reflexão e após isso determinou: apacenta as minhas ovelhas. Há muitos que dizem amar Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Olha só, então, ouvir a voz de Deus, né? Olha só aqui o diz do Salmo 95:7, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a voz de Deus. Olha só, então ouvir a voz de Deus diariamente é uma atitude indispensável para todo cristão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos buscar a voz de Deus. E Deus fala a todo momento. Deus fala por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, quando você lê. Deus fala com você em oração, pelo seu Espírito. Deus fala com você usando uma pessoa, usando um amigo, às vezes até pessoas que não servem a Ele.
Deus usou a mula de Balaão para falar com ele? Deus usa pessoas que não servem a ele. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você. Deus usa um pastor, um ministrante da palavra. Deus usa o que ele quiser usar para falar com você. Mas você precisa estar sensível à voz dele. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus está falando, mas você não ouve. Você não consegue ouvir. Você está muito agitado, você está muito quieto, é muita coisa na sua cabeça, é muita movimentação, é muito barulho, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Então você precisa parar, você precisa refletir, né, e buscar a calma interior para ouvir a voz de Deus. Porque Deus está constantemente falando. A Bíblia diz que a natureza fala, né? Os céus declaram a glória de Deus. A natureza expressa a obra das suas mãos. Então, quando você olhar, você vê Deus falar. Basta que você esteja sensível à voz dele. Tem pessoas que Deus está falando com ela há muito tempo, mas ela não está ouvindo mais. Ela não consegue compreender a voz mais. O escritor diz aqui que as ovelhas, o salmista diz que nós somos ovelhas do Senhor. E as ovelhas são guiadas pela voz. As ovelhas têm uma visão péssima, dizem os estudiosos, que as ovelhas enxergam muito pouco, têm uma visão muito embaçada. Por isso as ovelhas precisam ser guiadas pela voz do pastor. O pastor vai andando na frente e falando com as ovelhas. E elas ouvem a sua voz e o seguem. Então nós precisamos, como ovelhas do pasto do Senhor, estar atentos à sua voz. Ovelha que não ouve a voz do pastor, não estou falando do pastor físico, estou falando do pastor, do supremo pastor, que é Cristo. Ovelha que não ouve a voz do supremo pastor, facilmente se perde. Facilmente cai no abismo, cai no desfiladeiro, facilmente se machuca. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E não é apenas ouvir. Ouvir simplesmente não adianta. Você precisa ouvir e também obedecer. Praticar a palavra de Deus. Ouvir a voz e praticar. Tem pessoas que às vezes têm que pedir conselho para a gente, e a gente fica tão preocupado, a gente como pastor fica tão preocupado com Deus, me dá uma palavra de aconselhamento, me dá uma direção para aconselhar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. E você ora a Deus e busca em Deus, e Deus te dá uma direção, e você vai, ó, faz assim, 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 que vai dar certo. Deus vai te dar força. A pessoa faz nada. Faz tudo o contrário. Aí dá tudo errado. Aí a pessoa vem e fala, pastor, deu tudo errado. Mas filho, eu não falei para você fazer assim, que ia dar certo? Por que você não fez? Mas tenta ouvir, tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, por isso que a Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, verso 8, não endureçais o vosso coração. Ou seja, se você ouvir, obedece. Se eu estou ouvindo a voz de Deus falar com você, então comece a obedecer. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer ser feliz? Obedece a voz de Deus. A obediência é fundamental. Olha só, a obediência precisa ser praticada diariamente. Jesus ensinou seus discípulos o caminho da obediência ao tratar com Pedro. Quando Jesus restaurou a vida de Pedro, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, você sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aquele que ouve a voz de Deus e obedece, recebe orientação, recebe direção. Então nós precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Vamos lá para 2, não endurecer o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir frutos. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Olha só, o mesmo sol que amolece a cera, ele também endurece o barro. Vou repetir, ó. O mesmo sol que amolece a cera, o mesmo sol, ele também endurece o barro. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus e se quebrantam, se derretem, se rendem. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus e endurecem o coração. Tem pessoas que, quando provadas por Deus, para crescer espiritualmente, elas entendem a voz de Deus e percebem que precisam melhorar, precisam mudar o jeito de agir, o jeito de pensar, precisa se render. E ela, rapidamente, ela entende a vontade de Deus. Tem pessoas que, quando é provada, se revoltam contra Deus, se ira contra Deus,
acusa Deus, culpa Deus pelos seus sofrimentos. Imagine só se Jó tivesse culpado a Deus, tivesse se revoltado contra Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. Tem pessoas que estão com o coração endurecido, secos, porque se revoltaram contra Deus, endureceram o coração. Existem corações que são propensos a endurecer. Passam por uma dificuldade, por uma perda, por uma necessidade, e o coração endurece, fica seco. Então nós não podemos agir dessa forma. A palavra de Deus é muito clara. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. O povo de Israel foi provado por Deus no deserto. E mesmo depois de ver tantos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, irmão, que é um milagre maior que esse. Não, acho que é que a gente fala aqui, para a gente hoje é fácil falar, né? A gente não está lá. Mas imagine só, irmão, você vê o mar se abrir na sua frente. E não foi só o mar abrir, foi o mar abrir e matar todo o exército do inimigo atrás. Que depois o mar fechou e matou todo mundo. Em pouco tempo você vê o seu inimigo sendo derrotado. Irmão, não era para você ser fiel até a morte. Ver um milagre desse? Mas pouco tempo depois, poucos dias depois, o povo já estava blasfemando contra Deus. Moisés, lá em Egito era ruim. Nós vivíamos sob a chibata de Faraó, sob o castigo de Faraó, mas tinha carne, tinha cebola, tinha pepino. Lá tinha coisa para a gente comer, aqui não tem nada, estamos no deserto, não tem nem água para beber. E quando o povo falava com Moisés, irmãos, não era com Moisés que estava falando, era com Deus. Porque Moisés era só um instrumento de Deus. Era só um líder do povo. O povo estava falando contra Deus. Tanto é que Deus chega a dizer a Moisés: Moisés, o povo não está ajeitando você, está ajeitando a mim. Eles não estão falando de você, estão falando de mim. Fique tranquilo, Moisés, o negócio é comigo. O negócio é comigo. Então, irmãos, muito cuidado. Quando você for provado, não se revolte contra Deus. De maneira nenhuma. Até no castigo, Deus está sendo bom para você. Até na dor, Deus está sendo bom para você. Você não sabe o dia de amanhã? Você não sabe. Lembra lá do rei Ezequias? Ezequias estava doente. E Isaías recebe uma palavra de Deus e vai falar para Ezequias: arruma a sua casa, que você vai morrer. E às vezes que Isaías sai da sala, sai do quarto, vai embora. Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, o senhor não se lembra como eu fui fiel ao Senhor? Como eu busquei fazer a sua vontade? Na mesma hora, Deus manda uma palavra para Isaías: volta lá, volta no quarto, ele está cobrando fidelidade de mim. Ele está falando que ele foi fiel, que eu tenho que ser fiel, então você é fiel com ele. Volta lá e fala que vai ter mais 15 anos. E Isaías voltou, falou: Deus te dá mais 15 anos de vida. Sabe qual foi o problema? Nesses 15 anos nasceu um filho a Ezequias, chamado Acás, chamado Amazias. Se não me fala a memória, Amazias, que foi o pior rei de Israel, o mais perverso, o mais terrível rei, que levou o povo de Israel a se aprofundar na pior parte da idolatria. Desgraçou a nação. Se Ezequias tivesse aceitado a vontade de Deus e morrido, talvez o povo tivesse sido poupado nesse momento. Mas Ezequias cobrou a fidelidade de Deus. Deus disse: o quê? Está pensando que eu não pago o que eu devo? Eu não devo nada a ninguém. Eu sou Deus. Você vai viver então 15 anos mais. A sua fidelidade te deu uns 15 anos. Só tem uma coisa: nos 15 anos você vai ver o que você poderia poupar aos seus filhos. A sua nação vai sofrer por causa desses 15 anos. E foi justamente nessa época que nasceu o rei Amazias, que foi o pior rei de todos. Então, muito cuidado. Até no castigo de Deus está fazendo o que é bom para você. Eu ouvi um testemunho, foi minha sogra que contou, até a minha sogra está aqui acompanhando a gente ao vivo, a Mana Lúcia, Deus abençoe a Mana Lúcia. Ela contou, acho que ela contou para mim esses dias atrás, de uma irmã que o marido ficou doente. Não, o marido não servia a Deus, e ela orava para o marido se converter. A mulher se converteu, e aí ela ficou doente, se converteu e ficou doente. E quase morreu, quase morrendo. E aí a irmã começou a orar: Deus, meu Deus, agora o homem foi ruim a vida inteira, agora quando ficou bom vai morrer, vai levar ele, meu Deus, misericórdia. E aí a mãe orou, Deus curou o rapaz. Ele foi curado, voltou para o mundo. Se tivesse ficado, se Deus tivesse levado, estaria salvo. Aí foi curado e voltou para o mundo. Então Deus sabe, irmãos.
até nas suas perdas, Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, se alegre no Senhor, confie no Senhor, confie na soberania do Senhor. Ele sabe que é melhor que seus filhos, Ele sabe. Eu sei que não é fácil viver, não é fácil passar por momentos assim. Eu já passei por momentos assim. Se você não entende, fala, meu Deus, não entendo. Tem um livro que diz, acho que é a Nascer Praise, né, que diz assim, mesmo sem te entender, eu te obedeço. Mesmo sem entender, eu prefiro obedecer. Então essa deve ser a nossa lição de vida. Em último lugar, a relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. É relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então, assim como o Salmo 95, depois você lê com calma na sua casa, o Salmo 81 também tem a mesma atitude, né? Ele inicia clamando o povo à adoração, com um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Então, vários salmos tratam esses temas, né? Chamar a adoração, chamar para adorar, vinde cantemos, vinde louvemos, e depois também faz algum alerta. Assim é o Salmo 81 também, para que o povo de Deus não caia no caminho da desobediência, não caia no caminho da murmuração, no caminho, né, que desagrada ao Senhor. A conclusão da lição diz assim: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. ênfase na palavra cultivar. ênfase na palavra cultivar. O que é cultivar? Cultivar é trabalhar para. É trabalhar para manter. Isso é cultivar. Né? Na plantação, a pessoa que cultiva uma lavoura, ela precisa preparar a terra, cuidar da terra, tratar a terra. Né? Hoje em dia, colocam fertilizantes na terra para tratar a terra. Depois precisa arar a terra, depois precisa plantar, depois irrigar, depois carpir, tirar as ervas daninhas, só para depois ver crescer e colher os frutos. Então, cultivar uma vida de confiança e obediência é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Você cultivar uma vida de confiança e obediência. Porém, é o único caminho para o crente, para o cristão que quer agradar a Deus verdadeiramente e ter uma vida mais feliz e mais tranquila. Né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, tenho certeza, ainda que passemos por dificuldades, nós ainda somos muito mais felizes do que se nós estivéssemos vivendo em desobediência. Muito mais, isso não tem dúvida. Jesus disse aos seus discípulos, os discípulos disseram assim: Senhor, o que nós vamos ganhar seguindo ao Senhor? Nós deixamos casa, deixamos emprego, deixamos família, deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar em troca? Jesus disse assim: vocês vão ganhar 100 vezes aqui nessa terra, 100 vezes aqui na terra, e por fim a vida eterna. Então nós somos abençoados aqui e seremos abençoados na outra vida. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe os irmãos que vieram aqui presencialmente e também os irmãos que acompanharam a nossa aula de hoje. Deus abençoe irmã Marisa, irmã Marlene, irmão Clóvis, irmã Cristiane, irmã Terezinha, irmã Monique, irmã Noemi, irmã Ana Luchinelli, irmã Ana Lúcia e irmã Amanda. Deus abençoe todos vocês que acompanharam a nossa aula de hoje. No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós teremos a lição de número 10, que terá como tema, a lição de número 10 terá como tema, uma aula muito interessante também, o Salmo 118, rendendo graças ao Senhor. Nós vamos aprender no próximo domingo o Salmo número 118. Também fiquemos em pé, nós vamos agradecer a Deus por essa manhã. Deus abençoe a vida do nosso irmão Jacques, que é o superintendente da escola dominical, e a todos os irmãos que vieram também nessa manhã, juntamente conosco. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, por essa manhã maravilhosa que passamos da tua presença, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Hoje, Senhor, meditando no Salmo 95, nós entendemos, Pai, que precisamos
nos voltar para o Senhor em louvor, em gratidão, em fidelidade, ó Deus, e servir com alegria, Pai, não por obrigação, mas voluntariamente. Deus, continue abençoando a cada um dos seus filhos e filhas, os que vieram presencialmente e aqueles também que estão acompanhando os seus lares, ó Pai, essa aula de hoje. Recompense seus filhos grandemente, Pai, que eles sintam, que eles entendam, ó Deus, a grande vantagem, o grande privilégio que é quando nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra para aprender sobre ela, e não apenas aprender, não apenas ouvir, mas também obedecer e praticar a Tua Palavra. Abençoa cada lar, cada família, recompensando a cada um. Nos dá um dia abençoado, cheio da Tua presença, e nos traga também, se assim for a Tua vontade, para o culto de hoje à noite, para que juntos nós possamos louvar e bendizer o Teu nome. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o grande e glorioso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e conosco para sempre permaneça. Digamos todos juntos, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.